Olá, bom dia, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Descomplica, a Bíblia Explica. Para nós é um privilégio muito grande estarmos juntos aqui, né? Mais uma vez para fazermos um vídeo para o estudo da Santa Palavra de Deus, né? Hoje nós gostaríamos de começar esse vídeo de uma forma diferente. Gostaríamos de deixar aqui uma mensagem bacana e começar com as palavras de um brasileiro ateu, né? Que se disse ateu, eu sempre digo assim, que foi entrevistado certa vez aqui no Brasil e perguntaram a ele o que ele tinha medo que acontecesse na vida dele. E na resposta eu por sinal assisto muitos dos vídeos dele, é um cara fantástico. Na realidade ele tem um grande Deus dentro do coração dele e quem sabe ainda, como eu e como outros, ele ainda não descobriu, né? E quando eu tive o privilégio de descobrir, hoje, graças a Deus, por isso que já estamos juntos aqui pela misericórdia do nosso Pai Celestial, né, que é um Deus extraordinário, um Deus de amor, um Deus de verdade, através da sua santa palavra de Deus. Não mais de ninguém, não de homens, não de mensagens aqui da terra, mas sim da santa palavra de Deus, para quem realmente acredita, né? Crer realmente é interessante. Sim, voltando ao pensamento, a entrevistadora perguntou a esse certo ateu aqui no Brasil, ele é brasileiro mesmo, é um cara fantástico, dá muitas palestras, eu já assisti várias palestras dele, admiro ele pessoalmente, assim, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas é como se eu tivesse esse privilégio, gosto muito dele, vejo nele o apóstolo Paulo, né, que certa vez também ele foi entrevistado com referência à questão do apóstolo Paulo, ele até ridicularizou um pouco, né, a situação, mas é uma pessoa maravilhosa, certo? Aí perguntaram a ele, né, como eu falei no início aqui, perguntaram o que é que ele tinha medo na vida. Ele disse que tinha medo de ficar cego e de ficar inválido, dependendo de outras pessoas. Aí a entrevistadora, eu acredito que eu também teria ficado surpreso, né, perguntou assim, mas inválido? E cego por quê? Ele disse, porque inválido eu teria que depender dos outros, isso é terrível. E cego porque eu não conseguiria mais ler, que eu acredito que seja um poliglota, né? E estudioso, ama a leitura, né? Ele disse que a morte eu morreria mesmo, né? E assim por diante, né? Então, amados, realmente eu acredito, assim como na vida dessa pessoa, como também a gente abre a Santa Bíblia Sagrada, nos deparamos com vários personagens bíblicos que tiveram alguma experiência na Bíblia, né? E são retratadas aqui, segundo o Evangelho de Deus, segundo Timóteo, no capítulo 4, para nos educar, para nos instruir e nos capacitar, né? E nos transformar em direção a Deus, né? Que eu acredito que tiveram experiências idênticas, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio, eu acredito que vão entender no término desse vídeo, né? O título do nosso estudo hoje é Nascidos do Espírito. Por que nascidos do Espírito? Se existem pessoas nascidas do Espírito, evidentemente nós somos nascidos da carne, né? A Bíblia diz que toda a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, quando Deus estabeleceu um reino eterno. Lá em Mateus, no capítulo 5, se você ler lá no capítulo 5, versículo 5, diz que nós somos herdeiros da terra. A terra é nossa. O profeta Isaías, no capítulo 65, ele fala numa profecia extraordinária: vivi novos céus e nova terra, que esse primeiro céu, essa plataforma, não é a plataforma que Deus sempre almejou para o ser humano. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1 em diante, também retrata também novos céus e nova terra. Então, enfim, o objetivo de Deus, desde o início, é que o homem vivesse eternamente. Infelizmente, ao nós perdermos isso no Jardim do Éden, como a gente já tratou aqui em alguns estudos, aliás, aqui no nosso canal, perdemos essa parte, ficamos só com a parte carnal. Então, evidentemente, a espiritual ela se foi com a desobediência dos nossos primeiros pais. E, enfim, ficamos aqui, a mercê de uma situação em que agora nós precisamos nos encontrarmos novamente. Então, enquanto o homem não consegue se encontrar verdadeiramente com Deus, ele não consegue enxergar da forma como deve ser. Às vezes, como nós vimos em vídeos anteriores, eles podem até ser religiosos, né?
como nós citamos aqui, no encontro de Paulo em Atenas, lá no capítulo 17, do versículo 16 em diante, né, que os atenienses eram religiosos, como também nós encontramos em nossos dias, como nós encontramos também lá em Lucas, no capítulo 4, falamos em estudo anterior, que Jesus Cristo também se deparou com essa situação aqui na Terra. Então, infelizmente, a espiritualidade é algo que a gente tem que se crer. Como crer? Tem pessoas que não acreditam, né? Como eu citei o exemplo agora anteriormente na experiência dessa pessoa, desse ateu que não acredita em Deus, né? Ele acredita no que a ciência explica, né? Mas por que isso? Que situação é essa? Mas se vocês observar, sempre foi assim desde o início. E o texto para a reflexão desta manhã, ele se encontra em um encontro, nós poderíamos dizer assim. A Bíblia diz, no capítulo 3, eu queria ler conosco aqui agora, no capítulo 3 de São João, que diz assim, olha que situação, viu? Idêntica a essa experiência que nós falamos. O homem ele quer algo concreto para se segurar, né? Algo concreto. Na experiência depois da ressurreição, nós vimos também a situação de Tomé, né? Que disse, Senhor, eu só acredito se eu tocar, né? Então é difícil para nós. Às vezes nós podemos até estar vivendo dentro de uma religião sem verdadeiramente acreditarmos naquilo que realmente defendemos. Pode acontecer isso. Pode ou não pode? Essa pessoa que eu falei aqui na experiência, o ateu, nesse relato que eu falei aqui no vídeo, ele foi criado num berço católico. Eu acompanho sempre as entrevistas dele. Em outra entrevista, ele foi criado no berço católico, acreditando, a mãe ensinando o Pai Nosso, ensinando a Ave Maria, ensinando tudo, como poderia ter sido também criado dentro de um convívio protestante. É isso que eu quero que vocês entendam nesse vídeo hoje. Então não adianta apenas você ter o conhecimento terreno. Geralmente eu sempre digo, você pode conhecer o hebraico, o aramaico, ser poliglota, ser formado, você pode ter vários cursos, você pode ser um cara extraordinário. Mas você tem inteligência. Mas amados e queridos, você pode até ser um doutor da lei. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, amados. Eu espero que esse vídeo, ao encontrar você aí onde você estiver, através do Espírito Santo e do poder de Deus, como aconteceu na minha vida, na vida de outras pessoas também, acredito eu, Deus possa transformá-lo. E você vai vir e vai entender realmente que Deus ele vai um pouco além e que a sabedoria ela vem do alto. Aqui na terra nós só temos conhecimento. Lemos vários livros. Tememos ficar cego porque não vamos deixar de o aprendizado, tudo bem. Tememos tudo, de ficar inválido para não depender de outras pessoas. É verdade, amados. Mas algo eu lhe digo nessa manhã, que a sabedoria ela vem do alto. O conhecimento você pode ter. Você pode até ser um poliglota. Mas ela só vem através da experiência. Que você vai obtê-la através da oração, através do relacionamento, através de ligar seu raciocínio com o Pai Celestial. Como diz lá em Mateus, no capítulo 6, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai Celestial, né? Mas vamos aqui ao texto. Ele se encontra, é mais ou menos uma pessoa assim. Em João, no capítulo 3, do versículo de 1 em diante, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Por que ele sabia? Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Entende meu raciocínio? O homem precisa de algo para se segurar, para poder acreditar. Ou seja, o Pai Celestial, Deus Jeová e Jesus Cristo sabia já disso. Por isso que aconteceu os milagres, por isso que aconteceu as coisas fantásticas na vida de Deus. Aquilo ali, Deus não fez milagre, não foi por causa de Deus, não.
Deus fez milagre por causa de você e de mim. Porque a partir do momento que nós temos uma experiência mais profunda, uma experiência espiritual, e nos tornamos pessoas espirituais, isso aí vai ser apenas detalhe. O aleijado com a maca vai ser apenas detalhe. O milagre do vinho vai ser apenas detalhe. Entende meu raciocínio? É isso que funciona para Deus. Isso é ser espiritual. E o texto diz, assim respondeu Jesus. Nesse diálogo entre Nicodemos e Jesus Cristo, algo extraordinário aconteceu, porque Cristo poderia ter debater sobre religião com ele. Falar alguma coisa, para defender a sua religião, o judaísmo. Mas não, olha o que é que Jesus diz no capítulo 4. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não... Jesus não foi discutir religião com a sabedoria daquele doutor. Primeiro ele foi se encontrar com Jesus à noite. Isso já prova que ele não tinha uma experiência espiritual. Ele podia até ter muito conhecimento, ser inteligente, mas ele precisava de algo a mais. Versículo 5 diz, respondeu Jesus a segunda vez a Nicodemo. Ele perguntou, pode porventura um homem entrar dentro do ventre e nascer novamente? Jesus poderia replicar, mas Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. Você pode até ser inteligente. Você pode até ser um doutor da lei. Mas você precisa, eu preciso, todos nós precisamos nascer do Espírito. Versículo 6 diz, o que é nascido da carne é carne. Lembra do que eu falei no início? Nós perdemos a espiritualidade lá no Gênesis. Lembra que eu disse no início do vídeo? Nos tornamos carne mais parte espiritual. Perdemos a parte espiritual, ficamos só carnal. Por isso que ele diz que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. Entende, meus irmãos, o raciocínio de Cristo aqui? Nesse diálogo que ele teve com Nicodemos, o doutor da lei, o sábio, o inteligente, o teólogo. Nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Aí Jesus Cristo é mais claro para ele. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Quem sabe até Nicodemos, o Espírito Santo estava tocando no coração de Nicodemos, estava mostrando o que é que realmente era nascido do Espírito, e Nicodemos ainda quis fugir de Jesus. Não, eu sou um doutor da lei, cara. Eu faço parte aqui da cúpula. Eu sou o cara. Mas Jesus, nesse diálogo com ele, sempre levando ele para entender o que o mundo hoje deixa de entender. E Jesus disse a ele, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus a ele, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Uma interrogação, né? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, está vendo? Conhecimento, dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos sabia tudo que os profetas no passado tinham falado sobre a vinda de Cristo.
Mas o problema era o coração de Nicodemos. É você se quebrantar para aceitar, é acreditar naquele. Porque o Espírito Santo ele só vai trabalhar na sua vida, meu irmão, e na minha, quando nós nos desprendermos. Quando a Bíblia pede para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, é dentro dessa plataforma. Não é da plataforma lá celestial. Nós vamos enfrentar obstáculos, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter tudo. Mas com Cristo a gente vence. É verdade que te digo. Versículo 10, né, foi quando Jesus interrogou ele e disse: Tu és mestre em Israel e não compreendeis essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que, como eu falei anteriormente, o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me crerdes. Como crereis se vos falo das celestiais? Ou seja, Nicodemos, eu e muitos têm acesso a todo o conhecimento, temos acesso à Bíblia. E naquele tempo eles tiveram uma experiência mais profunda. Viram milagres de Cristo, viram os profetas falando da vinda de Cristo, viram tudo isso materialmente falando, contextualmente falando, mas assim mesmo eles não acreditaram. A Bíblia diz que aqui nesse relato do capítulo 3 de São João, que diz que nós somos como vento quando nos tornamos espirituais. Nós não precisamos nos preocupar com nada para darmos testemunho. Se eu vou dar uma esmola, isso vai fluir na minha vida para dar. Se nós vamos obedecer ao Pai Celestial, ou guardar o sábado, ou fazendo qualquer outra coisa que a Bíblia requer de nós, depois da experiência que você tem com Cristo, isso vai fluir naturalmente. Se somos alcoólatras, nós vamos deixar porque o amor que nós temos, a experiência com Cristo, vai nos tornar melhor. Mas precisamos ir a Cristo. É tão provável, querido, que nesse encontro do capítulo 3 de João, para mim é um dos... Se nós observarmos aqui, em São João, antes desse texto, no capítulo 2, fala sobre as bodas de Canaã, que é interligados, né? Que é justamente o milagre que Cristo fez do vinho. Fala sobre Jesus purifica o templo, que é justamente a batalha que Cristo teve para tirar. Era o povo falando de Deus naquela época e negociando dentro do templo. Entende meu raciocínio? Falando de Deus, dizendo que é de Deus, com roupa cheia de púrpura, cheio de teologia, cheio de estudo, cheio de tudo, mas vazio de Cristo. Estavam negociando dentro do templo. E segue-se aqui adiante. No capítulo 3, aí pega o capítulo 4 e fala sobre a mulher samaritana. Então, se nós observarmos aqui, o apóstolo João, ele retrata aqui uma série de experiências, sempre levando a nós termos uma experiência profunda com Jesus Cristo, né? E aqui diz, ora, no versículo 13 do capítulo 3 ainda de São João, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, Senhor Jesus Cristo. E do modo por Moisés, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus fala a Nicodemos que de toda a experiência fantástica dos profetas que ele estudava, e mostrando, dizendo assim para Nicodemos: olha, eu sou o Cristo, você acredita? Você crê nisso? A mais do que todo o conhecimento que você tem, Nicodemos. Em outras palavras, Jesus poderia até entrar num diálogo com Cristo assim. Com Nicodemos assim, Jesus poderia fazer. Mas Jesus não fez. E aqui diz, meus queridos irmãos, no versículo 15 diz assim: para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Entende meu pensamento? Então você pode ter todo o conhecimento, você pode até estar perdido dentro da igreja, achando que toda essa liturgia, todo esse aparato de tradições vai te levar para o céu. Mas não. Cristo é que leva para o céu. A experiência ao lado de Cristo é que leva para o céu. Interessante é que eu disse para você aqui,
dando continuidade nesse capítulo 3, como eu disse a você, vem vários fatores paralelos, vários acontecimentos paralelos, né? Diz aqui, ó, no capítulo 3 e no versículo 36 diz assim, continuando no capítulo 3, versículo 35 adiante diz: o pai ama o filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Olha que coisa linda. Por isso quem crer no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entende agora o que é que Deus quis falar com Nicodemos? Vocês têm todo o conhecimento profético, mas vocês precisam acreditar. Porque se vocês estão lendo as escrituras, cara, estão falando tudo isso, estão estudando, sendo poliglotas, e eu vim aqui dar testemunho do que vocês estudaram e vocês ainda não acreditam em mim, quem é do Espírito, Nicodemos, não é assim. Quem é do Espírito flui, Nicodemos, naturalmente. Você não vê onde está, mas dele emana algo extraordinário, né? E por fim, meus queridos amados, para nós encerrarmos, tem um texto, né, que nós até utilizamos, a experiência da mulher samaritana. Não tinha como não ler esse texto para vocês hoje, né? Que é no capítulo 4, no versículo 23. Mas vem a hora, relato novamente aqui nesse vídeo, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Oxalá, irmãos, que vocês aí, que têm sua religião, têm sua crença, independente de qualquer coisa, aceite as palavras da Bíblia Sagrada. Estude mais profundamente. Se você tem alguma dúvida aqui no canal, você pode colocar aqui embaixo. Relate sua opinião, que nós estamos aqui para interagirmos com vocês, para que a gente possa, como é que se diz, aprendermos juntos sobre essa espiritualidade. E que de ou ateu ou não ateu, ou de conhecedores estudiosos, passamos a ser realmente verdadeiras pessoas a emanar uma vida espiritual com Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês aí. Não sei que hora vocês vão ter a oportunidade de ver esse vídeo. E que possamos juntos aprender. Não esqueçam de se inscrever aí. Vocês são apreciadores desse conteúdo em nosso canal. Fiquem com Deus. Um forte abraço, um beijo grande. Certo? Para nós foi um privilégio estarmos juntos aqui. Mais uma vez em mais um pequeno estudo da Santa Palavra de Deus. Fiquem com Deus.